não consegue dormir. Então, se estabelece isso, tem que ser com o veículo parado. É lógico que quem quiser que o veículo anda, tem que ter um esquema de substituição do motorista. Vai para o hotel, dorme, pega o carro, assim por diante. Próximo. Na viagem de duração superior a uma semana, aqui entra a questão do descanso semanal, que será observado no retorno do motorista à base, 36 horas por semana ou fração, podendo haver acúmulo de 108 horas. Por que a história do acúmulo de 108 horas? Mas isso existe na legislação do Chile, que é o problema do motorista que eu disse que sai do Rio Grande do Sul e vai até Belém. Ele vai viajar 15 dias, 20 dias, ou então ele sai do Brasil e vai para o Chile, né? Vai viajar 20 dias. E aí o descanso semanal dele pode acumular até 108 horas de descanso, que aí ele é obrigado a dar esse descanso na volta. Não é? E além disso, o descanso também pode ser de 30 horas, né? Mais 6, mas aí ele tem que completar isso com descanso, com continuidade ao período de repouso diário. Então, ele obrigatoriamente tem que ter as 36 horas. Próximo. É muito comum, aí vendo as especificidades, o uso de motorista em revezamento dentro de um mesmo caminhão. Então se estabeleceu uma regra própria para essa situação específica. Não é? Ele tem que dirigir 8 horas, o outro dirige 8 horas. Naquele tempo que ele está no veículo e que o outro está dirigindo durante as 8 horas, ele está no repouso, mas na verdade está na reserva. Então ele é considerado tempo de reserva. Ele não é remunerado no tempo de trabalho, ele ganha 30% daquilo que ele tiver no tempo de reserva. Não é? Ele dirige 8, ganha o salário normal. Ele fica acompanhando, ele ganha 30%. O outro tempo é o tempo de descanso. Próximo. Agora, ele será devido um pernoite ao motorista fora da base da empresa ou da sua residência, se não for disponibilizado dormitório pelo empregador, embarcador ou destinatário. O pagamento do pernoite é de caráter indenizatório. Se não tiver dormitório ou embarcador ou destinatário, tem que pagar o pernoite. Próximo. Em caso de força maior, a jornada de trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário para sair da situação extraordinária e chegar a um local seguro ou ao destino. É muito comum que as situações excepcionais e que o motorista ou tem um acidente, então é permitido, está na lei, que ele ceda aquela jornada de trabalho prevista. Né? E aí, então, é óbvio que isso é hora extra, tem que ser remunerado como hora extra. Próximo. Agora, a lei estabelece algumas aberturas para resolver problemas específicos que não daria para fazer uma lei prevendo todas as situações que os transportadores foram colocando na mesa. Né? São tão diferentes, são tão difíceis, né, de resolver, e aí então se estabelece. A negociação coletiva pode estabelecer, por exemplo, jornada especial de 12 horas por 36, que tinha gente que queria que colocasse na lei que podia fazer isso. E os empregados disseram, olha, nós sabemos que existem situações em que a empresa usa isso, mas aí mediante negociação. Ou ainda outras jornadas especiais e outras condições específicas do trabalho que possam ser negociadas mediante negociação coletiva. Próximo. E aí uma regra que para resolver o problema, principalmente de onde surgiu a estação civil que eu falei no Mato Grosso, que é a questão da forma de pagamento do motorista. Lá o motorista que transporta a safra utiliza-se muito a remuneração por comissão e que leva o motorista a ficar desesperado para correr, para fazer toda aquela peculiaridade que levou àquela ação, surgiu um pouco em função disso. Então, vai ser proibida a remuneração do motorista em função da distância percorrida, do tempo de viagem, ou natureza e quantidade dos produtos transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de vantagem, se essa remuneração ou comissionamento comprometer a segurança rodoviária ou da coletividade, ou possibilitar a violação das normas da legislação. Então, isso aqui é para disciplinar que a forma de pagamento não possa colocar em risco a sociedade, nem o motorista, nem a carga. Então, terá uma regra proibitiva dessa prática que a gente sabe era muito comum. Próximo. Aí, como
junto com os motoristas autônomos. No Brasil existe mais de 1 milhão de motoristas autônomos no setor de carga. Fora os trabalhadores motoristas autônomos de ônibus, e também ônibus autônomos de São Paulo, tem até ônibus urbano que é autônomo. Né? E aí nós chegamos à conclusão que eles aquela legislação da CLT não se aplica, ele não tem vínculo de emprego, ele não é empregado, então não teria como dizer, olha, você tem que cumprir a jornada de trabalho do motorista empregado. Depois de muita discussão, se chegou à conclusão que a forma de atingir, de abranger também o motorista autônomo, era criar uma regra de trânsito. E aí, então, regra de trânsito, para ser coerente, se regra de jornada de trabalho está na CLT, regra de trânsito está no CTB, próximo. Aí, então, os CTB vão ter alguns dispositivos dizendo o que é o tempo de direção? É o tempo que o motorista estiver conduzindo o veículo. Parece que é redundante que eles chegam-se à conclusão que era conveniente colocar isso próximo. É proibido ao condutor, no Código de Trânsito, a gente não pode usar motorista, porque o Código de Trânsito não trata motorista de motorista, trata de condutor. É proibido ao condutor dirigir por mais de 4 horas ininterrupto, devendo descansar pelo menos 30 minutos de forma contínua ou de modo descontínuo. Pode prorrogar por 1 hora, por uma questão de segurança, para chegar um local seguro para ele ou para a carga. Excepcionalmente, um dos períodos ele pode prorrogar por 1 hora. Próximo. Ele tem que obrigatoriamente ter um intervalo ininterrupto de 11 horas de descanso dentro do período 24, podendo também ser 9 mais 20. Então, é obrigatório, na verdade, um descanso de 9 horas. A cada 24 horas, o motorista será obrigado a parar o veículo por 9 horas. Mas vai ter que fazer descanso das outras 2 ainda durante o dia. Né? E ele tem uma regra lá dizendo que não se iniciará a viagem de longa distância se não após o cumprimento do intervalo de descanso diário. Então não se pode iniciar uma viagem daquela que eu disse que dura mais de um dia, né, se não depois de descansar por 2 horas. Por que se colocou isso? O pessoal notou que isso é muito comum. O motorista sai daqui de Curitiba, vai a Belém. Ele chega no cavalinho, encosta a carreta, engata outra carreta, o cara fala, vai embora. Não vai poder mais fazer isso. Certo? Ele é responsável por não fazer, e nós vamos ver que tem responsabilidade de quem está lá, se mandar que ele faça. Próximo. Nenhum transportador, embarcador, consignatário, operador de terminais, operador de transporte multimodal, agente de cargas, permitirá ou ordenará ao motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza o veículo sem observar o intervalo de descanso previsto atrás. Então ele também não pode nem ordenar nem permitir que o motorista faça isso. Hoje eles mandam fazer, não vão poder fazer mais. A responsabilidade é solidária com o transportador, do embarcador, do consignatário, do operador intermodal, do agente de cargas, em decorrência de não observar os intervalos de descanso previstos na lei. Ele também tem responsabilidade. E essas responsabilidades civil, criminal, próximo. E espero que seja também trabalhista. O tempo de diversão deverá ser controlado pelo motorista, mediante anotação no diário de bordo ou por equipamento registrador instalado no veículo, conforme a regulamentação do contrato. Aqui nenhum transportador não está, mas não repare, mas eu preparei isso ontem, né? Então está bem. Esse tempo de direção ele é obrigado a controlar e pode ser o registrador, né, instalado no veículo. E aqueles que nós vimos lá atrás, qualquer tipo de equipamento eletrônico. O motorista estará sujeito às penalidades decorrentes da não observação dos tempos de descanso previstos no Código de Trânsito. É uma infração grave, 4 pontos na carteira, multa, retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso. O guarda parou, o senhor rodoviário, quem está vendo aqui, o senhor rodoviário? Está ali? Parou o motorista, vê lá que ele fez isso, bateu e voltou, não descansou 11 horas. Tem que parar o veículo para o centro de 11 horas daqui. Espero que a Polícia Rodoviária tenha estrutura para fazer isso. Próximo. Ordenado permitir o início de viagem de mais de um dia,
Ciente que o motorista não cumpriu o período de descanso diário, é crime. Está no Código de Trânsito. Então, é um novo crime de trânsito. Pena, detenção de 6 meses e 1 ano. Responde o transportador, o consignatário, o operador terminal, o operador de transporte cultural, o agente tático que concorrer para a prática do delito. Ele é obrigado a observar. E todo mundo pode responder criminalmente se deixar que isso aconteça. Próximo. Como nós falamos, a lei fala que o motorista vai ter que pagar a cada 4 horas. Nós temos aí um problema, que é o problema da infraestrutura do país. Nós sabemos que as rodovias aqui do sul, né, São Paulo para baixo, a gente sabe que tem rodovias boas, pontos de paradas, postos decentes, né? Tem decentes também, tem lugares decentes para o motorista parar. Né? Agora, quando a gente sobe Minas, Bahia, né, Nordeste, todos, Centro-Oeste, então, a gente sabe que não existe essa infraestrutura. Então, a preocupação que surgiu também foi dizer, olha, o governo, o poder público precisa ter a responsabilidade de providenciar a existência desses pontos de parada a cada 200 quilômetros, pelo menos. Novas concessões, então as rodovias concedidas terão que ter obrigatoriamente no edital de licitação a obrigação da concessionária de a cada 200 quilômetros construir um ponto de parada para o motorista, de acordo com os nas concessões já existentes, estabelece um prazo de 1 ano para que elas se adaptem e cumpram isso. Né? É lógico que isso tem custo, a lei já diz, olha, isso vai para o equilíbrio econômico do contrato. Vai mais 10 centavos de pedágio e devolvido. Próximo. Os pontos de parada também têm um problema sério. Nós temos 15 mil quilômetros de rodovias concedidas no Brasil, mais um pouco para 20 mil quilômetros, e não vai ter mais condições de conceder rodovia, porque não tem volume de tráfego para isso. Né? Então, nós temos as rodovias que não são e não serão concedidas. Como resolver o problema dessas rodovias para terem também os pontos de parada? Principalmente aquela lá do Sertão da Bahia, do Mato Grosso. Então, as não concedidas, a permissão de construção através de parcerias público-privadas, com previsão que está sendo colocada na Lei 11.079, que trata das parcerias público-privadas. Então, tem com vontade política, está dado aqui um instrumento para o poder público resolver o problema dos pontos de parada no Brasil em curto espaço de tempo. Porque se abrir parceria público-privada com os postos que existem, estabelecer as regras, agora, o posto de gasolina quer ser considerado credenciado como ponto de parada, tudo bem. Nós vamos dar os seguintes benefícios para o posto de gasolina, desde que ele cumpra a regulamentação do que tem sobre o ponto de parada. Por exemplo, o ICMS que ele tem para recolher, devolve tanto. PIS/COFINS que ele tem para pagar, devolve tanto. Todo mundo vai fazer ponto de parada. Nossa. Ainda sobre o ponto de parada, vai tem que cumprir essas novas regulamentações do Ministério do Trabalho e do Emprego, né, que já existem. O pessoal fala, não, tem que colocar. Mas já existe, para que colocar? Não, colocar na lei. Tá bom. Que a lei não prejudica, então colocou na lei que tem que ter isso também. A lei entra em vigor assim que sancionada, exceto as regras do Código de Trânsito. As regras do Código de Trânsito, como tem disposição criminal, como tem uma repercussão muito grande e vai exigir uma grande quantidade de modificações, né? Se convencionou estabelecer uma vacácio leve de 180 dias. Então, entrará em vigor 180 dias depois. O restante vai entrar em vigor imediatamente. Próximo. Obrigado. Espero ter feito uma apresentação dos seus entendidos, mas estou à disposição para